Schwenk, no distrito de Amparo. Fomos entrevistar o verdadeiro embaixador dessa localidade, o senhor Vanderlei Schwenk, agricultor e que conhece como ninguém a história dessa região. O seu sítio se situa em uma das partes mais altas de Amparo. Para completar a renda, o senhor Vanderlei vende ovos no centro de Nova Friburgo, onde possui uma clientela certa. Seu Vanderlei, o senhor é produtor rural aqui em Amparo, né? O senhor sempre trabalhou com a lavoura? Eu sempre trabalhei com lavoura e trabalhei também com criação de boi. O senhor nasceu em que ano? Como? Que ano o senhor nasceu? Eu nasci em 1934. 1934, né? 7 de agosto de 1934. E o senhor sempre trabalhou com lavoura? Que tipo de lavoura? Nós plantamos até café, chegamos a plantar até café, e trabalhar com café, e milho, aipim, feijão, essas lavouras brancas. Trabalhava no início também com o meu pai, plantava cânamo para fazer rapadura, açúcar, melado. Essa propriedade que a gente está aqui hoje é uma propriedade do seu pai, avô, bisavô? Esse pedaço de terra que eu moro aqui era dos meus pais, da minha mãe. Vamos falar um pouquinho do passado, seu Vanderlei. O que o senhor sabe do seu bisavô? Bom, meu bisavô ele veio da Alemanha, né? Veio ele e 3 irmãs. E uma faleceu no navio. Aí julgaram naquele tempo, né? Não tinha recurso que nem tem hoje. Julgaram no mar e vieram e compraram essa propriedade aqui, aonde que é aquele sobrado velho ali, que é da minha prima e cunhada. Aquele sobrado que mora a Miriam. Que mora a Miriam. Uhum. Quer dizer que o seu bisavô, quando veio da Alemanha, naqueles navios, né, vieram vários alemães, ele já veio direto para essa região aqui? Direto para essa região aqui. E chama Alto do Schwenk, porque isso tudo aqui era do Schwenk. Era dele, essa propriedade daqui virava para o município de Bom Jardim. Tinha uma área que era dele até no município de Bom Jardim e outra estendendo mesmo para o lado da cidadezinha do Amparo. E já chegou aqui com dinheiro, seu bisavô, para poder comprar essa terra toda? Alguma coisa, né? Naquele tempo o dinheiro tinha mais valor, né? Uhum. A terra também era mais barata, Era mais né? barata a terra. Mais barata. Ele não, ele comprou mesmo, até disse que comprou de uma família que eu não conheci, a família Soares. Certo. Aqui comprou. Depois já foi ele que construiu esse sobrado. Esse sobrado. Qual é o nome dele? Era José Schwenk.
Ele devia ter um nome mais alemão, né? Ele era Joseph, uma coisa assim mais pro alemão, né? mas é para alemão mesmo, Certo. eles não eram descendentes, eles eram um alemão Alemão mesmo. mesmo. Agora, seu Vanderlei, ele teve quantos filhos, seu bisavô? Meu bisavô, ele tinha 13 filhos. 13, né? 13 filhos, um morreu e ficou 12. De qualquer forma, manteve assim uma boa prole, né? É, E no caso, quando uma pessoa assim como ele tinha mesmo tendo muitas terras, quando falece, divide entre os filhos, né? E cada um fica com um pedaço, né? fica com a parte, né? O senhor ficou com uma parte herdada do seu avô e depois do seu pai, onde o senhor mora hoje. Então, isso tudo, essa parte alta toda aqui de Amparo, isso tudo era do Schwenk. Tudo era do Schwenk, desse bisavô nosso. O que o senhor escuta assim, que o senhor escutava do seu avô, ou escutava do seu pai, com relação a ele, a histórias da família? O que o senhor escutava e o que o senhor sabe sobre isso? Ah, escutava pouca coisa, porque naquele tempo o pessoal não se dedicava em passear, nem nada, era quase tudo mesmo trabalhar e aumentar a lavoura, que a lavoura de café dá muito trabalho. Aí nessas várias se plantava arroz também, plantava verdura, muita cana. Na época do seu avô, plantava café, né? Café. Essa terra aqui de Amparo é boa para o café, né? Era boa para café, né? Qual é a altura aqui, mais ou menos, seu Vanderlei, que a gente está? A altura de altitude eu nem sei, Sabe porque eu não? morei lá em cima, lá perto de onde é aquela casa do Davi. Uma vez eu encontrei um homem que até o genro dele era dono daquela propriedade lá em cima, anexo com o Davi. Ele era lá do Rio Grande do Sul. Ele falou, aqui é bem alta a altitude, aí dá 816 metros lá. Lá onde é o Davi. Lá onde é o Davi. Ali eu me lembro que tem uma casa de pau a pique, né? Ali morou o Schwenk, não morou? Morou. Aqui foi do Schwenk também. Eu me lembro que ele comentou comigo. Que é uma casa de pau a pique ainda, né? Nessas imagens, podemos conhecer a residência que os Schwenk habitaram nessa região, a denominada Casa de Pau a Pique. Essa técnica de construção era utilizada não apenas para residências modestas, mas igualmente em casas de vivenda de muitos fazendeiros na região serrana e noroeste fluminense. Então lá tem 816. Aqui tem um pouquinho menos. Aqui tem um pouco menos, né? Agora, mas mesmo assim é boa para o café. Amparo teve muita plantação de café, não teve? Teve muita plantação de café. Quase toda. Quando a gente olha esses morros assim mais pelados, assim sem vegetação, isso tudo era café, seu Vanderlei? A maior parte? Aí a maior parte disso aqui eu conheci em lavoura de café. Era a cultura maior dessas regiões de Amparo, daqui do Alto do Schwenk, que pertence a Amparo, e São José do Ribeirão, Bom Jardim, Barra Alegre. A cultura mesmo que o pessoal vivia era mesmo das lavouras de café. Por exemplo, famílias que trabalhavam em lavoura de café, se plantavam alguma coisa dentro das lavouras, um milho, um aipim, uma taioba, uma coisa para ajudar a despesa da casa, mas só que tem uma coisa, eles viviam quase só daquilo. Aí tinha os compradores de café
que bancava, espanhava assim, igual a pessoa faz, espanhar um empréstimo no banco para fazer uma plantação. Aí, quando chegava a colheita, eles vendiam o café e pagavam o dono da venda, que nem até eu tinha um parente aqui no Laranjal, que já pertence ao Bom Jardim, sabe onde é o Laranjal, né? Sei, sei. Aí chamava-se Saturnino Schwenk. Aquele homem bancava essas lavouras de café, a despesa dessa gente, tudozinho. Quando ele tinha uma venda, e às vezes também, se o sujeito precisasse de um dinheiro para uma doença, ele emprestava até a colheita. Quando chegava na colheita, a pessoa colhia, entregava para ele, fazia a conta, e se tivesse sobrando alguma coisa, ele pagava, se não tivesse, continuava a luta. Certo. Aí, o senhor está falando, quando a gente fala dessa época de grande plantação de café, o senhor está falando da época do seu avô e do seu pai, né? Porque hoje já não tem café, depois Amparo mudou um pouquinho, Amparo começou a plantar flores, frutas, hortaliças, né? E depois também que veio esse Bama, eu até estava falando porque eu vendi uma propriedade que era herança da minha mulher. Mesmo aqui em cima, ali onde que estão plantando hoje morango, eles venderam aquilo. Porque eu comecei a fazer um campo lá, um pastinzinho, aí uma mulher que morava aqui, ela até, a família dela é proprietária, tem um pedaço de terra aqui. Mas a mulher, ela implicava com todo mundo. Eu estava roçando um pasto, ela me denunciou na Florestal de Cachoeira. Sim. Aí eu até encontrei a Polícia Florestal num domingo, mas eu não sabia que estava me procurando. Eu fui tocar umas vacas, que eu não morava aqui, não. Morava lá embaixo, no início mesmo, naquela ponte lá. Aí eu cheguei em casa, o meu filho falou, o Ibama teve aí, a Florestal de Cachoeira, apanhou o número, pediu o número da identidade de papai e falou para papai procurar o Ibama em Friburgo, que era ali na Praça Getúlio Vargas. Aí, que papai está roçando lá em cima e não sei o que, eles foram lá ver. Aí, no outro dia, eu levantei cedo, eu estava irritado, falei com meu filho, vamos lá em cima na Mary, que eu quero falar com a Mary e com o marido dela. Fiquei muito enjoado, fiquei muito aborrecido, que a gente está trabalhando, está fazendo por donde de não dar prejuízo nos outros e se manter a família. E eu vou lá, quero falar umas maluquices com aquele casal de gente. Aí cheguei lá, é uma buzina assim, aperta assim na borracha, aí veio ele, falou, entra, nós não somos amigos. Eu falei, até onde eu pensava que era, agora hoje eu já não penso mais. Porque vocês me denunciaram na Florestal de Cachoeira, que eu estou derrubando, e eu não estou derrubando nada, eu estou roçando o meu pasto, a terra minha não tem madeira ainda, tudo fina, e lá onde eu estou roçando já é pasto. As varas mais grossas eram uma coisa assim. Aí, não sei o que, aí ela não negou não, ela falou, mas não pode. Aí eu falei, a senhora arruma um emprego para mim, o menos 2 salários para mim já está bom. Eu vou deixar o meu terreno todo em mato para a senhora ver e para você apanhar a ventilação, o ar.
falando, o senhor falou que a época de café aqui foi muito na época do seu, claro, bisavô, avô e também de seu pai. O senhor já chegou, como produtor rural, o senhor chegou também a plantar café? O senhor tinha muito café? Eu ajudei o meu pai a plantar café em 2 lugares, cheguei a colher também. Era por conta dele, a lavoura era do meu pai, ele que colhia, nós ajudava ele para o monte da casa e depois ninguém mais se animou a plantar café, não. Nós até apanhamos um terreno para trabalhar, plantar milho, feijão, um terreno bom, que era de um parente também. Aqui mesmo no Alto do Chueng? Aqui no Alto do Chueng mesmo. De um parente. Arrendou? Não, nós Dava trabalhava a porcentagem. a meia, né? Mas depois o homem até queria que... Mas depois ele era muito exigente. Aí eu falei, não dá para trabalhar com esse homem, não. Esse homem quer mandar a gente, que imagina que nós estamos aí no tempo da escravidão e eu não vou mais trabalhar aqui, não. E meu pai não gostava nem de... Meu pai não falasse em briga com ele, mas eu já não tinha muito medo, não. Fui puxar um milho lá, ele falou, não, eu não quero que bote animal dentro da lavoura. Eu falei, não, eu vou botar os animais, mas eu puxo para a carreira fora, o café estava plantado desse tamanho. E aí eu falei com ele, rapaz, eu não estou gostando de você, eu não vou trabalhar mais aqui, já falei com meu pai, e eu não vou trabalhar mais, e também tem uma coisa, eu não vou carregar esse milho nas costas por causa de rastro de animal dentro da sua propriedade, não. Você é exigente demais e eu já estou cheio. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, seu Vanderlei, nessa época? Eu tinha uns 16 anos. 16, né? É. Mas eu, não, sei lá, nunca tive muito medo, não. Toda a vida eu fui um camarada que não... Tem gente que não gosta. Eu nunca fui de briga, graças a Deus. Já briguei, sim, mas nunca fui de briga. Foi valente, né? É. Foi valente. Quando era novo, era meio... Não tinha cisma, não. Aí larguemos, ele falou, mas não sei o quê. Aí ele falou, não, então vamos fazer uma coisa, pode puxar o milho. Você puxa e quando você acabar de puxar, você vem com a enxada. O que é puxar o milho, seu Vanderlei? Botava nos balaios do burro e levava as espigas para botar no depósito, num paiol. Puxar o milho, né? Aí ele imaginou que ele ia adolar, que ia ficar trabalhando lá, mas depois nós puxamos, não estragou muda de café nenhuma, eu fui lá, se o burro pisou perto, eu limpei o caminho, era uma... Quer dizer, o senhor arrendava uma parte da propriedade dele para plantar o milho, mas a propriedade dele era café também. Arrendava, né? Era meio... Não era arrendado, a gente dava, por exemplo, 30% do milho, 30% do feijão. 30%. Era assim. E o senhor fazia tudo, adubo, tudo era por conta do senhor. Naquele tempo não se plantava com adubo, não, você plantava um café, e o café saía, que era uma beleza, porque era uma época que a natureza... Não é que nem hoje, naquele tempo a pessoa vivia por natureza. Eu falo aqui de um lado que já é terreno de outras pessoas, e eu, quando eu era criança, ajudava meu irmão e minha irmã a catar coisa para jogar para os porcos, para as criações que a gente possuía. Eu ainda falo, nunca botava remédio, nascia um pé de pêssego dentro da lavoura, a gente apanhava que samba daquilo, jogava para os porcos comer, não tinha nada, era tudo pela natureza. E hoje, nem tratando, não dá uma coisa que nem dava naquela ocasião. Quer dizer, seu bisavô, seu avô, seu pai plantava café e não usava adubo?
Nenhum. Nenhum. Nunca nessa região ninguém usou adubo. E o senhor também não, quando o senhor plantava, tinha uma atividade maior, né? É. Milho e tal, o senhor nunca usou adubo na terra? Nunca. E nem fazia sistema de irrigação também? Nada. Dependia da chuva. Tudo é pela natureza de que Deus mandava. Entendi. Por exemplo, era o feijão, eu sempre falo, o tempo está tudo mudado. A natureza mudou tanto que nós trabalhávamos do lado de lá, no terreno do Pedro Ecra, do Carlos Ecra. Papai trabalhava com... Nós éramos 6 filhos homens, tinha 2 empregados e a gente só trabalhava mesmo, né? Para ir em Friburgo ia a pé. Os Schwenk são naturais de Hessen, na Alemanha. Viajaram no navio Argus rumo ao Brasil e chegaram a Nova Friburgo em 3 de maio de 1824. Compunham uma única família, o casal Karl Schwenk e sua esposa Ana Catarina Petro Schwenk, com seus 7 filhos, Maria Doroteia, Maria Catarina, Ana Catarina, Johann Jorge, Peter Felipe, Maria Charlotte e Karl Schwenk. Nova Friburgo nunca esteve nos planos de Scheffer, o agente que cooptava imigrantes germanos tanto para servir no exército brasileiro como mercenários, quanto para o trabalho na lavoura. As famílias germanas que se destinavam à atividade agrícola iriam para as colônias de Frankenthal e Leopoldina, na Bahia. Mas quem mudou o destino de algumas dessas famílias foi Dom Pedro I. O monarca determinou que pouco mais de 300 colonos germanos se dirigissem à colônia de Nova Friburgo e não para a Bahia. Isso se deve ao fato de diversos colonos suíços terem abandonado suas glebas de terras e se dirigido para outras regiões. O objetivo de Dom Pedro I era revitalizar a colônia de Nova Friburgo, dando aos germanos as terras abandonadas pelos colonos suíços. A família Schwenk foi uma das selecionadas para a colônia de Nova Friburgo, recebendo uma pequena gleba de terra. Algumas décadas depois, eram proprietários de fazendas tanto em Amparo como nas Terras Frias, hoje distrito de Campo do Coelho. Quer dizer, então, que nessa época não usava adubo nenhum, não tinha sistema de irrigação, como tem hoje, puxando a água dos córregos, né, dos rios. Isso dependia só da chuva da natureza, né? Natureza. Diferença, né, seu Vanderlei? E trabalhei com lavoura de flores, trabalhei com hortaliça, mas isso, a pessoa nunca saía de uma camisa. Nunca podia comprar 2, era uma. Aí, eu ainda falaram, o meu irmão mora aqui embaixo, perto do Sobrado ali, ele é temporão, ele é mais novo do que eu, quase 8 anos, falta 1 mês e pouco para 8 anos. Aí, uma vez falei com ele, você quer ficar com essa lavoura de flores? Fica, porque de hoje em diante eu não vou trabalhar mais com essas coisas, não, porque eu trabalho, nunca passei de uma camisa, a gente trabalha, nunca passei de uma camisa, eu não vou mais trabalhar com isso, não, vou dar com a cabeça nos paus, vou ver se melhora ou piora. Aí saí e comecei a comprar um boi aí, um boi lá, trocar, vender. Não é que eu equilibrei, né? Mas só que eu não pegava tanto peso e tanta chuva, né? Qual flor que o senhor plantava aqui? Eu trabalhei só com lavoura de palma. Ah, palma, né? É. Dá bem aqui na região. E era aquela conversa. A flor esse ano vai dar muito dinheiro. E então, a pessoa animava, tinha aquele gasto, a flor e já botava o adubo. Já né? botava, né?
E botava inseticida também para combater os micróbios, né? E não estragar a flor quando começa a abrir. Aí você botava aquilo lá no barracão, eu levava flor em burro daqui para Olaria. Pois é, então vamos falar como é que era para vender os produtos aqui de Amparo. O senhor pegava aquela estrada zigue-zague? Era aquela, nem era do zigue-zague. A estrada que eu ia é essa daí, já da fazenda do Ataíde, que subia aqui, onde que é o Tiradentes, aquela estrada que fala Estrada Velha do Amparo. Dali saía nas Brownies. Das Brownies, né? É. Isso. Era o caminho. Era o caminho para Friburgo, mais perto, né? Uhum. Tinha esse do zigue-zague. Esse do zigue-zague não é o mesmo das tropas de mula, não, né? Não. É outro. E tinha esse aí da invernada que subia no Morro das Contas, virava para Conselheiro. Ali eu passei muitas vezes. Levava legume, vendia lá pertinho da Praça de Conselheiro. Uhum. Então, quer dizer, daqui de Amparo, na tropa de mula, tinha essa que o senhor falou da invernada e tinha essa do caminho por Tiradentes, para as tropas. A de Tiradentes saía nas Brownies e a de invernada saía em Conselheiro. O produtor ficou abandonado, ele continua abandonado até hoje. Por isso que muita gente desanimou com lavoura. Por isso que Amparo, né, decaiu muito. Antigamente tinha muita lavoura em Amparo e hoje você não via quase nada. E resultado, o produtor não tem valor. Você vê que nós não tem estrada, você viu, né? É horrível. Você fala com eles, eles trazem um caminhãozinho com um bocado de bica corrida, bota ali, vão embora, nem esparrama, porque prefeito igual a esse que tem em Friburgo, nunca teve. Homem fraquíssimo.
que o senhor explicasse quando o senhor vendia os produtos da lavoura lá no centro de Friburgo, né? A gente está em Friburgo. Por exemplo, às vezes eu ia com... Nós íamos, às vezes, com 8, 9 animais. Quando chegava... A tropa era a sua? Era a sua tropa? Uns era da gente, outros era de amigo da gente, que um socorria o outro. Naquele tempo tinha a vantagem que o povo daquela época era um povo muito mais humano do que hoje. Socorria, não, hoje eu preciso do meu animal, mas depois da manhã você pode apanhar, e sempre tinha mais união no povo. E botava os produtos em balaio de qual era o material? Botava no balaio, botava nas bolsas, botava ensacado, levava batata, levava aipim. Botava em bolsa de couro, bruaca? Feijão de vara. Botava em bruaca, saco de couro? Não, saco mesmo de lona, naquele tempo era lona, né? Tá. E aí, quando chegava num certo ponto, Antão mandava eu ir na frente, falava, vai você que vai lá. Então tinha um barracão ali, aonde que é? Hoje acho que é cinema ali. Ali em frente, do lado de baixo da rodoviária, assim, hoje aquilo acho que é um cinema, né? Estava barracão do Cunha, já viu falar? Não. Ali tinha um barracão grande ali. Lá, lá que a gente vendia mercadoria quase tudo. Tinha o Raul, o Mané José, o Cordovilo e outros camaradas que tinha aquelas tendinhas, chegava lá, eles compravam para mandar para o mercado São Sebastião em Niterói, que eu até já vendi coisa até naquele mercado São Sebastião, ali perto das barcas. Uhum. Aqui, seu Vanderlei, quanto tempo levava essa tropa para levar essa mercadoria até o centro de Friburgo? Era da onde que nós saía, lá da minha casa, levava até 2h30. A gente tocando, porque não podia tocar o bicho, tem que ir devagar no passo, porque o bicho levava lá uma faixa de 100 quilos, o animal levava. 100 quilos cada mula. E a gente aí ia lá, tratava, via o preço e tratava para quando o animal chegasse, era só descarregar. Aí, quando vocês... O senhor falou 2h30. Levava um farnelzinho também para vocês comerem, né? O que levava para comer? Uns levavam, os outros já comiam, né? Que elas vendiam um pão com mortandela, naquele tempo era salame. Ah, é? É. E a água tinha sempre um córregozinho para tomar sempre água, tinha as paradazinhas, tinha lugar que a gente dava até água no animal, ali nessa estrada que vai para Friburgo, da chácara mesmo, ali tinha um desvio ali, que tinha uma caixinhazinha lá, tratava aquilo lá de água da cocota, era água de nascente. Até hoje ainda tem aquela água ali, o pessoal põe muita água ali para beber. Ela teve fraca, quase que acabou, mas agora ela melhorou um bocadinho. Quer dizer, até os animais bebiam a água lá. E quando o senhor voltava de Friburgo, o senhor trazia alguma coisa aqui para a região, com as tropas? Compra de casa, uma coisa assim, tudo comprava lá. Mas para vender? Meu pai, não, para o gasto mesmo, comprava. Papai sempre comprava um saco de sal, um saco de arroz, e essas coisas mais grosseiras assim, ele comprava, botava em casa. Naquele tempo a gente tinha muito porco, muita galinha. Naquele tempo era uma fartura mesmo dessas coisas que... Batata inglesa, nossa, quanta batata papai plantava, alugava, às vezes, 2 tropas para levar para Friburgo. Batata inglesa. Batata inglesa, aquilo pudrecia, jogava aquilo para o mato abaixo. Porco também come, né? Papai tinha muito porco, tinha ocasião dele ter no porco. Vendia tocinho também lá para o centro? Tinha toicinho. Mas o senhor vendia tocinho, ou era só para o gasto? Vendia o porco. Vendia o porco. Papai botava 5 porcos, engordava, vendia 4 e nós comíamos. Era sempre assim. Como é que levava o porco para o centro?
Matava ele, botava ele no balaio do burro, levava para Friburgo, ali no São Joanico, ali na Rua 7. E aqui no Amparo também tinha um homem que tinha padaria ali, que era da família Bucinge. Ele homem comprou muito porco e muita mercadoria do meu pai. O senhor fazia tocinho também, seu pai, ou vendia só carne mesmo, fresca? Não, vendia tudo. Também Matava fazia? o porco, rachava ele no meio assim, tirava o fato, levava para lá, e tanta arroba. Lá ele picava tudo, vendia lá em quilo, quem queria 2, 3, 5 quilos. Mas seu pai vendia, pois é, ele fresco, mas também fazia tocinho, porque o tocinho também tinha saída, né? Defumava. Nós em casa nós pendurava assim na fumaça, debaixo do fogão de lenha. Sempre tinha toicinho pendurado ali. A hora que a cozinheira quisesse, puxava aquilo para baixo, lavava aquele sal, picava, derretia, comia aquele torresmo. Aquele nosso antigo gostoso, né? Até hoje, nós não cria mais essas coisas, porque não compensa mais, mas o meu filho tem um ali, até um porco bonito mesmo, novo. Ele agora, na última semana, ele disse que vai matar ele. E eles acham que ele é muito grande, vão vender uma banda dele e vão enlatar ele para comer. Eu nunca comia só com gordura de porco. E lata, porque põe a carne na lata com a gordura e conserva, né? É um trabalho que ela já está idosa, né? Já está com 72 para 73 anos. E hoje ninguém quer mais essas coisas, né? Seu Vanderlei, quando seu pai fazia essas trocas da carne de porco, da batata, era mais escambo ou tinha dinheiro? Rolava dinheiro também? Era só troca? Não, era quase só mesmo isso. Troca. No dinheiro, meu pai conseguiu 6 mil reais para comprar uma propriedade que ele comprou da sogra dele. Quando nós saímos, que eu nasci aqui, e mudei lá para o alto, na propriedade que tem ali, na altura mesmo do Davi. Pois é, o dinheiro não circulava muito, não. Isso que eu queria ver com o senhor. Quando seu pai levava essas mercadorias na tropa e voltava, trazia sal, o senhor falou arroz. Então era tudo troca. Não vendia, trazia... Naquele tempo nem açúcar, é difícil comprar açúcar. Ele escolhia, botava... Papai mesmo teve ano de botar 600 quilos de rapadura no fumeiro, assim, para secar. Bebia café, fazia doce daquilo. Hoje quase ninguém gosta daquilo, né? Para fazer um doce é muito bom a rapadura, né? Nossa, pé de moleque com rapadura, outra coisa. Porque hoje eles já estão falando que açúcar está fazendo muito mal no povo, né? Aqui. Então quer dizer que seu pai, nessa venda aí, não tinha dinheiro, não, era só troca mesmo. É só né? troca mesmo. Como é que fazia dinheiro naquela época? Era muito difícil. Eu conheci um homem que foi o maior pessoa que, quando ele morreu, ele deixou muita terreno, muito sítio bom, que chamava Carlos Ecra, era o avô da minha mulher. Família Eckert. Família Eckert, né? Aquele homem, quando ele morreu, ele deixou muito sítio mesmo, em terreno, em valor de terra. Ele era rico, mas em dinheiro também não tinha, não. Como é que comprava terra nessa época, assim? Era mais... Trocava por quê? Por animal? Ele foi assim, ele botava os porcos engordar, ia vendendo os porcos, ia comprando 8 alqueiros de um, 10 do outro e 15 do outro, e ele ficou com muito terreno. Quando ele morreu, partiu, que a família partiu, muita gente que apanhou terra, logo acabaram com aquilo tudo, assim, os genros dele, quase tudo já venderam. Uns ainda teve oportunidade que estudou os filhos e se colocaram, né? Mas
Seu Vanderlei, o senhor está falando aqui dessa região de Amparo. Aqui tem a fazenda Cachoeira do Amparo, da família Neves, né? Dona Vitalina. O senhor conheceu essa fazenda? Como é? O senhor conheceu a fazenda Cachoeira do Amparo? Sim, É? aquilo ali era só café. Cafés, plantava milho e pinha, era uma fartura tremenda. Tinha muita criação, O senhor ia lá quando o senhor era pequeno? passava lá. Dizem que tinha senzala lá, né? Senzala onde ficavam os escravos. Eles falam isso, mas eu não cheguei a ver, não. Não, Mas falam falam. que tinha senzala. É. Então não chegou a ver, não. Eu sei lá, mas hoje acho que o povo brasileiro está sendo mais sacrificado do que o tempo dos pretos. É? Eu acho que eles não dão valor ao produtor. Não dão. Vanderlei, como é que era a vida assim, de uma pessoa? O senhor a vida de lavoura é dura, né? Como é que é a vida de um agricultor na época do senhor? Que hora o senhor levantava? Eu levantava com um escuro. Um escuro levantava, tirava capim para bezerro, ia para um empregado para a roça. Sempre a gente arrumava um empregado, lá em casa sempre tinha um, dois. Camarada, né? É. Mas naquele tempo os empregados pegavam cedo e largavam à tarde. A fim de comer, não, a fim de tratar da pessoa. Essas propriedades aqui, os donos que tinham os empregados, tratavam dos empregados a fim de comida, não. A gente não pode dizer mal deles, porque eles tratavam muito. Eu conheci a avó dela, que chamava Cecília, família Astre e Ecrete. Eu tinha um tio que trabalhou muitos anos ali e falava, a dona Cecília é uma mulher que não gosta que ninguém passe fome. Ela se incomoda com a pessoa, arruma as latas de doce, a lata de almoço, quando nós vamos com a tropa para longe, puxar milho, puxar feijão, essas coisas cá para a fazenda. Isso, a fim de tratar dos empregados, a gente sabia que eles tratavam bem dos empregados. O que o senhor comia de manhã, assim, café da manhã? Como é que era? Eles faziam muita broa, muito doce de mamão, de cidra, com rapadura, melado. Comia isso tudo de manhã? Comia isso de manhã, às vezes botava na lata para os empregados ir para Friburgo para quando descarregar os animais, fazia aquela merenda e vinha para casa para jantar de noite. O que botava na lata? Botava broa de milho, botava broa fazia com mandioca e com farinha de trigo, e uma latinha de doce, manteiga também tinha muito. Isso, a ponto de comer, o pessoal era muito bem tratado. Agora, Ganhava pouco, mas comia bem. tá certo. Jantava cedo, né? Porque jantar era que horas aí na roça? Que horas janta na roça? Naquela época era até 2 horas já estava jantando. Jantando, né? É. O almoço era umas 10 da O manhã, almoço era 8 horas ou mais tarde. Mais tarde. Mas já estava com fome 8 horas. Tinha sempre uma carninha de porco, um aipimzinho. Tinha, naquele tempo era um tempo muito bom.
pai tinha moinho aqui na propriedade dele? Como é? Moer... O seu pai tinha moinho para moer Tinha. milho? Fazia... Eu enjoei de tomar conta de moinho. É. Moer para os outros assim, moer para... enjoei de tomar conta de moinho. Tinha moinho. Aquele tempo até falava assim, o suai do moinho não atura nada. Depois eu conversei com o caboqueiro, o nome dele era Virgílio. Falei, o Virgílio não tinha jeito de tirar umas lajes com 2,5 metros, com 30, 40 de largura, com 12 de grossura, para fazer suai de moinho? Aí ele falou, tem, mastro. Como que vai abrir aquele buraco redondo assim para o mastro do moinho rodar ali? Era em pé o mastro, né? Você chegou a ver, né? Conheço. É. Geralmente a pedra vulcânica, né? Para fazer a pedra do moinho, né? Foi ele que fez, o Virgílio? Não, ele fez foi o suai. O assoalho. Aí ele falou, tem sim. Aí eu tirei a medida e trouxe, ele fez as pedras, eu puxei dali, daquela ponte lá, no sítio que tem, que era do meu pai, lá na altura de onde que eu nasci, o Davi. Está lá, o que eu estou falando, está lá o suai até hoje, em cima dos paredão. O moinho acabou. O homem arrancou, mas as pedras estão lá. E eu fiz esse paredão, botei as pedras, montei a casa em cima daquilo com cimento e botei o moinho trabalhar. Eu tinha um tio que falava, quando você botar esse moinho trabalhar, isso vai cair tudo. Vai quebrar tudo. Aí eu botei o moinho trabalhar, o moinho funcionou lá muitos anos mesmo. Depois nós vendimos aquela propriedade e mudei cá para baixo. Agora, o seu pai também fazia açúcar, né? Açúcar, rapadura? Meu pai não, rapadura. Fazia era o pai dela e o avô da minha mulher. Fazia rapadura. O açúcar que eu falei é a rapadura, né? Fazia rapadura, fazia açúcar batida. Como é que é assim, o ponto, a diferença do açúcar para o açúcar batido e a rapadura? Qual a diferença? A açúcar batida, a rapadura faz o ponto mais forte, né? Para ela endurecer e não mofar, não ter problema. Na forma de madeira, e açúcar, o sujeito conhece, vai. Quando está quase chegando o ponto, põe a água fria num canecão e bota ali. Quando está aquilo de puxa-puxa, né? Joga ali, que ela chega a suspirar e a abrir assim, está no ponto. Aí você mexe, bota na gamela de pau e mexe ali até... Quando vai esfriando, ela vai virando tudo em açúcar batida. Cachaça eu nunca vi. Não, cachaça aqui nessa região nossa, não. Só açúcar mesmo. Só açúcar. Agora, seu Vanderlei, o senhor se casou, né? Geralmente, o pessoal dessas famílias se casam com primos, né? O senhor casou com alguma prima? Nós somos 3 irmãos casados com 3 irmãs. Ah, é? É. Da sua família? Ela é irmã da Miriam. Ela é irmã da Miriam. Dos outros 2 irmãos que eu tenho ali também, é irmã dela casada com um primo. Quer dizer que 3 irmãos casados com 3 irmãs. Eu ainda estava falando com ela hoje, parece até que nós estávamos adivinhando. Eu falei, pois é, diz que não é bom casar primo com prima, né? E que não sei o quê, Mas as que casaram aí estão tudo com os maridos. As que não casou com as primas não estão mais com o marido. Hoje o casamento acabou, né? O senhor, ela é também Schwenk, né? Ela é Schwenk e a parte materna, a avó materna dela era Astrid Eckert. Astrid Eckert. Astrid é família
alemã, né? E Eckert também. É. E... O avô deles falava até, ele era bem alemão mesmo, ele falava bem na língua alemã, o Henrique Carl Eckert. Ah, ainda falava alemão? Falava. Eu lembro muito daquele velhinho. Vocês se conheceram entre família, né? Entre a família. Casa novo, né, seu Vanderlei? Quantos anos o senhor casou? Com quantos anos o senhor tinha? Eu casei com 42 anos. Ué? E estou casado, vai fazer agora no dia 31. O senhor não casou cedo, não? Não casei, não. Eu sempre falava que eu não queria casar. Porque meus irmãos casou até novo, um casou até com 19 anos. Eu não quero casar, não. Porque na época do senhor, os rapazes casavam cedo. Depois a minha mãe falava assim, só estava mais eu solteiro. Minha mãe falava, mas amanhã eu já vou morrer, que eu já estou velha, você vai ficar sozinho. A gente se vira, né? O senhor era namorador, seu Vanderlei? Não. Não era, não? Naquele tempo não tinha muito disso, a gente ia, por exemplo, trabalhava muito, às vezes... Como é que você se divertia? A gente ia num baile, dançava, brincava, mas sempre com respeito, né? Eu ainda falo, eu nunca fui chamado a atenção para um chefe de família por causa de uma filha dele. Nem em baile, gostava de dançar baile, ia longe a pé. Aonde? Eu já fui daqui, no Morro dos Maia, em Conselheiro, no baile a pé, eu e um companheiro. Só para ir no baile? Só para dizer que foi no baile. Chegamos de madrugada lá e saímos de dia, de volta, a pé. Aqui no Morro das Contas, virava para lá. O que dançava no baile? Esses negócios, samba, mazurca, né? Marcha. Mazurca? Mazurca. O senhor dançava mazurca? Dançava. O que é a dança de mazurca, mais ou menos? Aquilo hoje aquilo é um troço assim meio pulado, né? Igual tico-tico no fubá. O senhor ia descalço lá pro baile para não gastar o sapato? Não, eu não cheguei a dar. No meu tempo não dançava mais de pé no chão, não, já tinha um sapato. Não, mas eu digo a caminhada, porque acaba com o sapato, né? Eu, quando calcei o meu primeiro sapato, sabe quantos anos que eu tinha? De 14 anos. Até então só andava descalço? Andava só descalço. Nem tamanco em casa, assim, lavava os pés e ia dormir. Esse velho que eu estou falando, que é avô dela, o senhor Henrique Carzeca, dizia os antigos, a minha mãe falava que ele casou com o sapato do avô dele. Agora você vê, né? A vida era difícil, né? A vida era difícil. E graças a Deus todo mundo estava contente, todo mundo vivia, né? Tinha muita fartura de comer. O senhor falou que no início, eu estava entrevistando o senhor, que o senhor ia a pé, às vezes ia a pé até o centro de Friburgo, né? Eu, quando fiz o exame, pensão de saúde, aí o capitão que tinha ali
no Suspiro ali, o capitão, me lembro até o nome daquele capitão, o capitão Nilton falou, mas você tem que fazer o tiro aqui para ajudar nós. Eu falei, eu não quero fazer tiro de guerra não, por causa que eu moro longe, a gente tem que vir nas instruções, de noite, a gente para voltar com chuva tinha que vir, naquele tempo a gente já ia a cavalo, né? Deixava ali na divisa, ali nas Bronas embaixo ali. Ali tinha um homem que chamava Júlio Mairães, que tinha um depósito ali, a gente deixava os animais ali, às vezes. E eu não quero não, que a gente é muito sacrificado, é muito longe. Ele falou, mas se você não fizer o tiro de guerra, eu vou mandar você para o exército. E vou mandar você para a escola de paraquedista do exército. Eu falei, pode mandar que eu vou. Não é o primeiro que vai para a escola de paraquedista, né? Aí ele começou a rir, mas você sabe que ele pegou aquela opinião e me mandou mesmo. Mas ele não mandou para a escola de paraquedista, não. Ele me mandou para o segundo BIB, ali em frente ao Jardim Zoológico ali. Conhece aquele quartel ali? No Rio de Janeiro? É. Mas tirou o senhor da lavoura, tirou, do trabalho para botar... Tirou, mas para mim foi muito bom. É. Foi a maior escola da minha vida. Aí eu fui. Falou, ó, dia 5 de junho, 7 horas da manhã, você está na estação ali onde era a prefeitura, a estação de trem, em 53 que foi isso, 5 de junho de 1953. Aí eu fui, cheguei lá, fiquei esperando, aí o trem veio uns outros rapazes também, do lado de Sumidouro, e lá do Cantagalo. E aí, vou lá, falou, você é animado, né? Falei, se é para ir, eu vou. Aí fui, desci, dei sorte que naquele tempo, a pessoa ia para lá, ficava uma porção de dia, e para vez incorporar, às vezes não incorporava, mas eu não. Eu cheguei lá, não era um camarada muito... Era meio forte, aí eles já gostaram do meu tipo. Aí aquela polícia do exército mesmo foi lá fazer escolha, falou, esse aqui, a altura e o tipo dele tá bom, para ser da PE, polícia que ela tomava conta dos soldados dos quartéis, né? Daí falou, esse aí já está escolhido, esse aqui já vai para a escola de veterinário do Exército. Vai trabalhar de ajudante na escola e no laboratório. Só vai jurar bandeira vai fazer as instruções, jurar a bandeira rapidamente para ir para lá, para a escola ali. Ali na Bartolomeu de Gusmão, conheceu aquela escola ali? Não conheço não. Ali tinha uma escola muito grande ali, fazia muito remédio ali, e operava animal, muita coisa. Aí eu já estava escolhido, e com 90 não chegou 100 dias, faltava 3 dias para 100 dias que eu estava em instrução, já jurei bandeira, já fui para aquela repartição. Cheguei lá e eu fui. O general já me escolheu para ser da lavoura, lida com animal, lido muito a cavalo, em animal brabo, animal manso. Eu fui criado com isso. Ele falou, então, você já está escolhido para ser minha ordenança, você que vai tratar dos meus 3 cavalos. Aí fui lá, mostrou e eu tratei, até quando eu venci o meu tempo lá, ele falou, fica aí com nós, eu te pago o salário mínimo, e você fica aí com nós. Aí eu falei, não, se fosse para mim fazer carreira,
E o Mena Sargento eu ficava. Agora, para mim ficar aqui, civil, eu não quero não, vamos embora. Aí dei baixa e vim embora. Trabalhando. Eu ainda tenho aquele burrinho, ele tá ali, ó. Ah, é? Aquilo ali é minha cadeira de roda, aquilo ali é um tudo. O senhor anda aqui pelo alto do Chuenque naquele burrinho? Em qualquer lugar eu vou. É? Até no Amparo eu já saí daqui, fui para o Amparo. Hoje não, hoje eu ando aqui perto, mas se eu cismar eu vou e volto. E a gente, eu costumei tanto ia gozar dos meus irmãos, eu tinha mais 5 irmãos homens, né? Uhum. E nós éramos 7, era 6 homens e uma mulher. E só eu que gostei de lidar com criação, os outros nada. Nada, né? Todos foram para a cidade. Qual o nome da mulinha? Ela não é mula, não, ela é burro. Ah, ela é burro? Ela é burro. Mas qual o nome dele então? Cadeado. Cadeado? É. Por que tem seu nome? Quê? Por que tem esse nome? Não sei, eu apanhei ele já de um senhor até que morreu, ele queria me vender ele. Ah. Ah, você trata bem dos bichos, eu queria te vender o burro. Aí eu comprei e acaba que ele está me valendo. Porque o senhor faz o seguinte, o senhor desce com o burro, com o cadeado, vai até o ponto do ônibus, pega o ônibus, vai para o centro da cidade, né? Aham. E aí o senhor deixa ele ali na casa da Miriam, né? Eu subir quando eu venho. Entendi. Eu vou uma vez por semana em Friburgo. Depois daquela mata que a gente vê ali atrás, o que é aqui em Friburgo? Depois do alto do Chuenque, depois daquela mata. Aqui? É, atrás do senhor. Ali é município de Bom Jardim. Aqui, nesse alto aqui, vem até naquele calipau ali, vem a Cismaria. Maria. Dali ela corta ali e pega os altos, vai até 61, que é a divisa de Bom Jardim, com Friburgo. O que o senhor chama de o que é Cismaria? Cismaria era a marca da divisa dos municípios. O senhor chama Cismaria de divisa, né? É. O senhor de vez em quando vai ao centro de Friburgo, o que o senhor chega a vender alguma coisa? Ovos, alguma coisa da sua propriedade? Estou vendendo mesmo ovos, eu vendia a manteiga, essas coisas, mas eu parei por causa que eu não aguento mais isso não. Chegar a 80 anos não é fácil. Agora eu até meio-dia ainda limpei isso aqui hoje, molhei a horta depois que eu levantei, até meio-dia, depois meio-dia e pouco eu almocei, deitei ali, aí eu espero esfriar, de tarde eu tratar da criação, moe uma planta e a gente vai esperando em Deus até a hora que ele tiver marcado para nós, né?